pessoal, Ana do canal Luz na Escuridão, e hoje eu estou com a psicóloga Adriana Minuchal. O assunto vai ser sobre traumas. Então, o que a gente tem para falar sobre os traumas, né? Os traumas, eles muitas vezes são limitantes para a vida adulta. E os traumas, eles se originam lá na infância, muitas vezes. Lógico, pode ocasionar de ter traumas na vida adulta? Claro que pode. Passei por uma situação traumática, uma situação de conflito, não soube lidar, eu vou desenvolver algum trauma. De repente fui assaltado ali na frente, né? Então, toda vez que eu sair, eu vou sair com muito mais medo, com receio, posso até ter sintomas físicos, como ansiedade, taquicardia e tudo mais, direcionado por causa do trauma que eu sofri, de repente, ali na situação. Mas da onde que a maioria das vezes vem o nosso trauma e às vezes a gente não se dá conta, né? Então, se a gente for parar para pensar, o nosso trauma se origina lá na infância. A gente já começa a ter os nossos traumas desde quando a gente nasce. Então, o bebezinho, quando ele nasce, né, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser acariciado, ele precisa se sentir amado, valorizado, e assim a gente vai seguindo na vida, né? Então, desde quando a gente nasce até a gente ter ali, né, todos os nossos desenvolvimentos, a gente precisa ter uma base bem estruturada, né? Aí a gente fala assim, mas eu não tive uma base estruturada, né? A minha família era assim, mas isso não tem nada a ver. Tem, né? A base desestruturada, muitas vezes, às vezes a família nem percebe que é, mas é. Então a gente muitas vezes precisa conhecer qual é os sintomas dessa família, o que essa família desenvolve, o que ela passa, né, para as próximas gerações, porque a gente vai passar para as próximas gerações. Então vamos pegar como exemplo lá uma criança que de repente se sente abandonada, né, que é o primeiro trauma ali, o abandono, né? Mas ela nunca foi abandonada. A mãe saía para trabalhar, a mãe deixava ela na escola porque precisava. Só que a criança, ela não tem um entendimento de certas situações. E aí, de repente, quando ela vivencia, foi deixado à força na escola, chorando. A mãe fez aquilo porque sabia que tinha que deixar. Só que a criança, por não entender e não saber lidar com as emoções, ela se sentiu abandonada, né? Como se fosse aquilo o fim do mundo. Né, no sentido de que, meu Deus, perdi a minha mãe, não sei se minha mãe vai voltar, e aquilo vai desencadeando várias coisas. De repente ela vai ficando tímida, ela tem medo de se posicionar, né? Ela tem medo de questionar alguma coisa e ser, né, punida por alguma situação. O medo de ser abandonado pelos parceiros quando ela vai desenvolvendo a vida adulta. Então, o medo que esse pai, essa mãe não ame ela direito, então ela passa às vezes a ser submissa, né? Ela tem que fazer de tudo para agradar, por de medo que essa pessoa abandone ela de novo de certa forma. E às vezes ela está num relacionamento, ela não consegue abrir mão desse relacionamento porque ela não sabe dar conta do desapego. Porque o abandono, as lembranças, mesmo que inconscientes lá no passado, fizeram que aquela dor fosse tão grande que ela não quer repetir mais. Então ela busca estratégias e comportamentos que ela não volte mais a sentir aquela dor. Então ela evita passar por situações que sejam traumatizantes e doloridas, lembrando aquele trauma lá do passado. Então ela não consegue lidar com o desapego, né? Quando a gente fala a questão da rejeição, né? Às vezes o pai, a mãe não agrada, ou às vezes, né, tem uma vida agitada, não se identifica direito com aquela criança, não tem muito tempo, a criança se sente rejeitada. Hoje a gente vê muito essa questão de conflito dos irmãos, né? Nasce um irmãozinho, a mãe, né, por necessidade, acaba dando mais atenção para esse irmãozinho, né? E quando ela vê, a criança está se sentindo rejeitada, mas não porque é do desejo da mãe, mas é pela necessidade muitas vezes, né? E a mãe às vezes não se dá conta que ela precisa amparar os dois ao mesmo tempo, que ela precisa dar o acolhimento para essa criança, e as emoções vai surgindo e a criança se sente rejeitada, né? Essa criança, ela vai crescer toda traumatizada, né? Ela vai com medo de perder pessoas queridas na vida, várias situações ali que ela vai, né, internalizando, que quando ela vê, ela é hiper ciumenta, ela é individualista, não gosta de dividir as coisas, né, possessiva, controladora. Então, tudo isso pode vir a desencadear, né? Hoje a gente vê muito essa questão, às vezes, da forma de falar, né? As pessoas, às vezes, dentro de casa,
não se dão conta que um grito, uma palmadinha, né, que é para educar, que muitas vezes tem isso como justificativa, é agressões, agressão psicológica, agressão moral, agressão, né, física. Tudo isso traz traumas para a criança, né? E a criança às vezes cresce, né, sendo um adulto agressor, um adulto manipulador, uma pessoa individualista. Então, todos esses traumas estão acontecendo lá na infância, né? Muitas vezes a gente precisa olhar e ver assim, como que é meus comportamentos, né? Os meus comportamentos, eles trazem satisfações, eu consigo ter relações saudáveis com todas as pessoas que estão ao meu redor. Lógico, nem sempre eu vou ter esse controle, porque muitas vezes depende do comportamento do outro também. Sim. Mas eu olhar para mim, né? Eu estou fazendo por merecer, por ter uma relação saudável com todo mundo? Será que eu não estou sendo submissa? Né? Muitas vezes a gente vê relações entre casais, né, onde a mulher às vezes é submissa e o homem também é muito submisso. A mulher é controladora, controla tudo, quer saber o que está fazendo, controla dinheiro. Né? E aí você fala assim, mas por que ela é tão submissa? Por quê? Porque provavelmente lá na infância dela foi dizer assim, cala a boca, agora não é tua vez de falar, obedeça. Né? Você não sabe de nada, né? Você é burro, né? Porque você não serve para nada, né? O que a pessoa internaliza? Opa, eu não posso me posicionar. Então, esses traumas, eles podem ser traumatizantes. Traumatizantes não, eles podem ser paralisantes, né? Eles podem parar a tua vida diante de algumas coisas. Mas pessoas, elas tomam certas atitudes e precisa ter aquela ressignificação, né? E às vezes ela deixa o bom de seguir, como diz, né, o ditado, e não olha para dentro de si, né? Vai lá na sua vida jovem, estuda, se forma, às vezes faz faculdade, ou às vezes não, às vezes arruma um trabalho e faz família e vem os filhos. E é uma coisa seguida da outra que às vezes a pessoa não olha para dentro de si e não fala, nossa, por que eu estou tomando certas atitudes? Porque eu ou não estou tomando certas atitudes. O que a gente percebe, né, Ana? A maioria das pessoas que vai para a terapia hoje, a gente pergunta assim, você conhece as suas emoções? Né? Às vezes as pessoas não conhecem as próprias emoções, elas não conseguem ver o que pode ser o gatilho, né? Que desencadeia a raiva, que desencadeia o medo, que desencadeia a agressividade, né? Ou que até paralisa. Às vezes ela não conhece, né? Às vezes quando ela se conhece, ela começa a se fazer uma autoanálise e fala assim, nossa, diante dessas situações eu tenho essa reação, eu já consigo lidar com essa situação mais claramente, né? E eu consigo pensar, raciocinar sobre as atitudes que eu vou tomar, né? Muitas vezes a gente vai pelo impulso, ou pior, pela repetição, né? O que é a repetição? Ah, mas a minha mãe fazia assim com o meu pai, né? Então eu tenho que fazer assim também, né? Só que a gente não avalia se deu certo a mãe fazendo assim com o pai e o quanto se destruiu a relação diante de alguns comportamentos. E muitas vezes a gente inconscientemente, sem perceber, a gente repete, né? Que são as famosas crenças que a gente fala, né? Quando a gente vai na terapia, que a gente começa a falar, vamos avaliar quais são as crenças que você trouxe, né? Se são pensamentos teu mesmo ou são pensamentos que você pegou de outras pessoas e está reproduzindo, né? Quando a gente vai e avalia isso, a gente vê que a pessoa não se conhece, Meu Deus. né? E muitas vezes ela, mas por que... Vamos pegar um exemplo básico ali, por exemplo, dentro de um relacionamento de casal. Às vezes a criança, o adolescente, ele vê muitas vezes a mãe controlando a parte financeira, querendo ter o poder nas mãos, tentando rebaixar o pai, né? Ou pôr o pai como um monstro diante dos filhos, né? Vou contar pro teu pai tal coisa, vou fazer isso, né? Uhum. O que acontece? Ele vai olhar para aquela situação, né? E vai falar, opa, né? Eu também posso estar agindo dessa forma diante do meu relacionamento. Não, a minha mãe era assim, então eu vou repetir. E aí de repente vai para um casamento onde ela quer repetir, eu vou controlar o dinheiro. E chega lá o cara, não é bem assim. Vai ter briga, disputa,
né? E aí vem a disputa de ego, muitas vezes, e você não sabe nem por que você está brigando tanto, mas é porque eu acho que está assim, e não tem a flexibilidade de falar, calma, mas vamos avaliar. Será que pode ser sempre assim? Será que não pode ser de outra forma? Né? Mas movido pela raiva, pelas emoções que às vezes ele não entende, ele no impulso ele acaba agindo de várias formas que às vezes pode ser até negativo para ele mesmo. Né? Então por isso que o autoconhecimento é importante. Né? O olhar para si, né? O olhar, se conhecer, ver quais as emoções que regem, né? O que é os gatilhos, né? O que faz muitas vezes ele perder o controle de certas situações, por que ele está repetindo. Às vezes a gente vê muito no consultório, né? Eu não consigo ter um relacionamento saudável com ninguém, eu me envolvo no relacionamento, já termino, sempre a pessoa errada, sempre a pessoa errada. Opa, será que é sempre a pessoa errada? Será que não é você que está sem propósito? Não é você que está aceitando pouca coisa? Não é você que não está selecionando direito? Não é você que está vendo os sinais que as pessoas emitem para você e você mesmo assim vai aceitando tudo, vai aceitando, achando que aquilo pode ser a salvação e não é? Né? Então muitas vezes a gente precisa olhar, né, para a gente mesmo e falar assim, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são as emoções. Mas eu tenho um trauma, eu fui abusado, meu pai me batia muito, eu fazia isso. Tudo bem? A gente dentro do site terapêutico a gente consegue tratar tudo isso. Mas uma coisa a gente tem que deixar bem claro, a gente não pode sempre viver no vitimismo. Muitas vezes assim, mas é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, porque eu não tive tal oportunidade na vida. Tá, mas o que você está fazendo para você ter hoje essa oportunidade na vida? O que você está fazendo para mudar os seus comportamentos? Né? Quando a gente se autoconhece, a gente fala, opa, eu fui assim, mas eu posso ser diferente, eu posso fazer outra escolha. Né? Porque os pais, eles vão e dão um direcionamento até certo tempo da vida, depois são escolhas nossas. Né? Muitas vezes os pais ficam ainda nesse controle, de querer ter o controle sobre o filho, mas vai do filho mesmo pegar e falar, opa, deixa eu também ter o meu controle, ter a minha autonomia. E isso também está vinculado de como o pai e a mãe direcionou. Né? Eu sempre falo assim, mas a minha filha é super tímida, ela não conversa com ninguém, ela não faz amizades, ela não tem autonomia, ela não tem proatividade. Aí você vai perguntar assim, mas como que você está criando a sua filha? Né? Você vai no mercado e fala para ela assim, vai lá, pesa a batata para a mãe lá, peça alguma coisinha na padaria para a mãe. Você está dando pequenas autonomias, porque ela vai estar ali no controle, né, no mercado, você está olhando, mas é dar autonomia. Né? Fala bom dia para o porteiro, fala bom dia para essas pessoas. Não, o que a gente faz? Não, deixa aqui que eu vou lá e peço. A gente não considera que a criança também tem emoção, que ela se sente valorizada se ela for admirada, se ela for elogiada. Né? Então quando a gente vai lá e fala, filha, vai lá e pesa a fruta para a mãe ali, né? E a gente elogia, aquela criança ela vai florescer, né? Ela vai conseguir conversar com o outro, porque ela vai se sentir segura, ela vai se sentir valorizada, ela vai conseguir, né, vencer a timidez, ela vai ter posicionamento, ela vai ter autoestima, porque ela vai ver que ela consegue fazer as coisas. Né? E aí quando a gente olha e fala assim, não, daqui que a mãe faz, eu tento fazer tudo, você não sabe fazer, você é burro mesmo, não sei o que, usa às vezes algumas palavras pejorativas, negativas, a criança vai se acuando, e aí vem esse adulto todo amedrontado, que a criança interior ferida, né? Toda traumatizada, todo com medo, todo inseguro, né? Todo fechadinho, com medo de se posicionar e medo do que os outros vão pensar. Muitas vezes a gente vive pensando o que o outro vai pensar da gente, né? O que o outro vai falar da gente, né? Sem a gente olhar pra gente e falar assim, tá, mas eu me preocupo tanto com o que o outro pensa, o que o outro vai falar, o comportamento do outro, mas e o meu? Eu valorizo tanto o outro, mas que momento que eu me valorizo? Né? Então os traumas, eles podem ser paralisantes. Né? Então a gente precisa muitas vezes olhar pra gente e ver assim, quais são os conflitos que eu não estou dando conta? Tenho muito ciúme, sou muito briguenta, sou controladora, sou individualista, né?
Uma pessoa egoísta. Sou negativa, né, egoísta, né? Sou negativa, porque às vezes a visão negativa também faz com que você tenha uma vida tão pequenininha, tão medíocre, tão vazia, né? Então quando a gente olha para tudo isso e fala assim, deixa eu tentar identificar como que está a minha vida, meus relacionamentos estão bem, né? Meu ambiente de trabalho está sendo legal, eu estou gostando do que eu faço, né? Porque às vezes tem gente que só vai, mas não gosta nem do que faz, não tem coragem de mudar. Por quê? Porque não tem posicionamento, não tem autonomia, não tem confiança, né? É cercado pela insegurança, pelo medo, né? Quando ela olha pra gente e pra si própria, né? Fala assim, opa, isso não tá legal, eu preciso mudar isso, né? Já é o primeiro passo de cura. Quando ela vê que ela não tá legal em alguma coisa, né? E assim, a gente não muda do dia pra noite. Você falou de criança, né? De dar autonomia para criança. Esses dias, foi semana passada, eu levei a Clara tem 4 anos, numa loja e ela é bem mais ativa do que a minha filha mais velha. Minha filha mais velha sempre foi bem tranquila. A Clara já não. Ela já quer, né, chegar chegando. E ela me pediu algo bem interessante na loja. Ela falou, mãe, eu posso levar o carrinho, né, que tinha aqueles de empurrar na loja? E a princípio eu falei, porque eu tava com pressa, né, a vida da gente é sempre com pressa, eu falei assim, não, deixa eu levo. Mas daí ela ficou ali, né, eu falei, não, então leve, né, pode levar. Ela levou com orgulho, daí coloquei umas coisinhas ali, não muito pesado para ela levar. Ela tive que ir direcionando ela nas gôndolas ali da loja ali, mas ela ficou tão alegre, foi questão de 10, 15 minutos. Mas ela sim ficou orgulhosa, me agradeceu, me deu beijo, sabe? Ali eu vi que não precisa muito, né? É a mesma coisa de um adulto para um outro adulto. Às vezes se cumprimentar uma pessoa na rua, dizer bom dia, ou mandar uma mensagem, tá tudo bem com você, mas de coração não é muita coisa, né? Porque muitas vezes a gente percebe que muitas vezes a gente é orgulhoso, né? Nossa. O ego muitas vezes prevalece, né? O ego inflado, né? Como se eu fizesse para o outro fosse me ferir, como se fosse me rebaixar, me inferiorizar, e não é, né? Quando você faz uma atitude assim com essa criança, né? De você olhar e falar assim, não filha, vai lá, né? Faz. Para ela é uma satisfação tão grande, porque ela consegue ver que ela pode já fazer algumas coisas, né? Que ela tem o seu valor, e isso faz com que ela cresça com autoestima, que ela cresça, né, empoderada, né? Porque hoje em dia a gente fala tanto de empoderamento e a gente usa a máscara que a gente é poderosa, mas não é, né? Então muitas vezes a gente fala assim, não, eu consigo dar conta de tudo, as pessoas ao nosso redor acham que a gente consegue dar conta de tudo, e às vezes não dá, né? A gente só se faz, mas por trás é uma criança toda coada, com medo, com insegurança, né? Então a nossa juventude e as nossas próximas gerações, elas só vão ser uma geração melhor a partir do momento que a gente melhorar a gente, né? Então a partir do momento que a gente melhorar a gente consegue fazer uma próxima geração melhor, né? Então hoje a gente vê assim tantos pais, né, que buscam ajuda, que levam os filhos em terapia, e eu sou prova viva disso, né, que fala assim, tá, o filho está em terapia, mas eu preciso que você também venha, né? Porque o filho é resultado de você, né? Então o filho não seria, né, desse jeito se ele não tivesse sendo influenciado pelo contexto que ele está vivenciando. Então muitas vezes precisa mudar esse contexto, começar pelos pais, para que os filhos tenham outro comportamento. Então a gente só vai conseguir mudar essa próxima geração quando a gente conseguir mudar a gente mesmo. E para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa se olhar e falar assim, o que foi que me feriu tanto? O que eu preciso cicatrizar? E esses dias eu estava pensando, por que a gente está numa geração onde não se olha mais para si mesmo? Se você for notar, eu notei esses dias, tenho notado que as pessoas quase nem têm espelho mais, não procuram um espelho para colocar no seu quarto, no seu banheiro. Por quê? Porque não querem mais se olhar. Porque hoje está muito o julgar, Sim. o apontar. É muito mais fácil eu olhar, julgar o outro, julgar os pais que erraram, ou julgar um familiar, ou julgar um amigo.
do que você olhar para você mesmo e falar, puxa, eu errei. A responsabilidade está na minha mão, Né? E olhar para si mesmo, né? Então, acho que mais do que nunca estamos, né, nessa geração de parar e falar, vamos, né, ter um momento ali de olhar para si mesmo e aprender a ressignificar. Porque tem, né? Tem, a gente consegue ressignificar de uma forma tranquila, né? O que a gente vê? Hoje a gente está numa geração onde a gente se compara, né? Muito. Né? O corpo tem que estar perfeito conforme as atrizes da TV, conforme as modelos, né? Nossa, tem que tirar a gordurinha daqui, porque a gordurinha em excesso, nossa, né? Então, como a gente acaba se comparando, né? Só que a gente tem que se comparar de uma coisa tão pequena, porque se a gente for parar para pensar, nunca a gente vai conseguir chegar a um padrão do outro, até porque a gente é diferente em tudo. Eu posso ser parecida fisicamente, ter aquele biotipo que eu queria mais próximo daquela pessoa, mas eu nunca vou chegar a ser tão próxima dela, porque eu tenho personalidades diferentes, eu tenho traumas diferentes, experiências diferentes, né? A gente tem que buscar a nossa individualidade sempre, né? A gente olhar e falar assim, como que eu sou, como que eu quero ser, né? E muitas vezes não olhar no espelho faz com que eu não enxergue quem eu sou, e às vezes eu acabo não assumindo a minha personalidade por, às vezes, saber que em alguns momentos eu estou colhendo coisas negativas. E aí eu não quero nem entender o porquê que eu estou colhendo coisas negativas, muitas vezes é mais fácil jogar para o outro, né? Então hoje a gente precisa olhar um pouquinho para a gente mesmo, né? E ver que a gente não tem ninguém que tem uma base estruturada e perfeita, que nunca deu errado na vida, que os pais foram 100%. Isso não existe. Não, é ilusório. É ilusório, né? A gente vem de ser humanos que tem emoções, que tem medos, né? Pais que também foram traumatizados. Então a gente vem dessa geração. A nossa obrigação é melhorar, evoluir. O ser humano está aqui para evolução, né? Então, se meu pai errou aqui, talvez nem ele sabia que ele estava errando. Talvez ele também estava repetindo uma história, também estava sendo vítima de uma situação lá de trás. E ele talvez tentou fazer o seu melhor, mas nem sempre fazer o seu melhor é o que a gente vê como melhor, né? A gente vê pais super protetores, né? Nossa, mas ele protege aquele filho, ele não deixa que o filho nem caia. Meu Deus, não pode fazer nada. Sabe que ele está fazendo certo? Não está, né? A gente precisa expor a criança também. Fazer com que ela, filho, vamos andar de bicicleta, se cair, o pai vai estar aqui, eu estou junto. A gente vai superar isso junto, mas o importante é que você vai conseguir, eu acredito em você. Não é proteger para que ele não caia. É falar que se ele cair, a gente está junto. A gente levanta. A gente vai caminhar junto, vai passar por esse processo junto. O importante é ele conseguir as conquistas dele, ele se autodesafiar e sempre estar, né, em evolução, né? Então, no meio de tudo isso, a gente precisa se conhecer, né, e avaliar quais são os traumas que eu carrego e o que eu posso estar me curando daqui para frente. É interessante também colocar num papel, né? Para você estar visualizando ali onde você, puxa, eu tomo tal atitude, eu sou uma pessoa agressiva, ou sou uma pessoa que eu olho muito para o outro e esqueço de mim. Por que dessa atitude? Anota ali, né? Mentaliza, peça para Deus te dar direção, mostrar para você aonde que começou isso, né? Para que haja mudança, né? Mas para isso precisa 100% você olhar para si mesmo, né? Mas o que a gente pode fazer de diferente é a gente se autoconhecer mesmo, né? Essa questão da anotação eu acho bem importante, né? Muitas vezes a gente não sabe as emoções que a gente tem, nem sabe como que foi a nossa semana, se a gente for parar para pensar. Às vezes a gente nem lembra o que comeu ontem, né? Se você anota, né? Segunda eu não estava bem, né? Eu tive tristeza, né? Eu chorei. Terça, né? Eu também estava melancólica, eu estava desmotivada. De repente você vai vendo o teu histórico, né? Aí você fala, opa, mas a minha vida está regida através do choro, através da dor, né? Deixa eu tentar desencadear, ver o que está desencadeando isso aqui, né? Quando a gente olha para si,
a gente consegue enxergar muita coisa. A gente consegue olhar e falar, opa, mas é essa relação aqui abusiva, essa relação negligenciada, é esse comportamento dessa pessoa aqui que está me trazendo tudo isso. Então, eu vou ter que avaliar, por que eu estou me permitindo trazer tudo isso? Aceitar tudo isso, né? Por que eu estou, não é permitindo, mas por que eu estou aceitando, por que eu não estou me posicionando? E aí, de repente, você consegue olhar para toda essa situação e ver que, opa, eu preciso mudar isso aqui. Eu mudando isso aqui, eu mudo todo o meu histórico. A avaliação é importante, né? É importante olhar para si. É importante se reconhecer. Ninguém tem a vida perfeita. Não vai ter. Ninguém vai ser feliz 24 horas por dia, porque você é movido de emoções, né? Mas você pode se proporcionar, né? Buscar ajuda, se autoconhecer, trazer coisas prazerosas para você, fazer momentos felizes, né? A felicidade não é o dia inteiro feliz, não. Mas eu posso tomar uma pirulazinha ali da felicidade diária, que é tomar um banho relaxante, fazer um passeio, sair conversar com uma amiga, tomar um café, né? Pequenas coisas que fazem o teu dia diferente e que você pode mudar. Se eu me conheço, sei que eu tenho, muita agressividade, eu posso mudar esse hábito. E muitas vezes no dia a dia a gente tem hábitos negativos, né? Que pode estar vinculado com os nossos traumas? Pode. De repente eu vim de uma família agressiva, onde se gritava, falava muito palavrão. De repente eu tenho hábitos de falar palavrão, coisas negativas também. Eu posso mudar. E eu mudando, eu mudo todo o contexto que está ao redor. O comportamento do outro a gente não controla, mas eu controlo o meu. E eu só vou controlar o meu se eu me conhecer. E se eu ver que o meu não está sendo tão legal, que o meu está sendo negativo. Né? Então a gente pode mudar e mudar para melhor. E a gente mudando, a gente muda as próximas gerações também. A gente pode ressignificar, a gente pode transformar a nossa vida. O que aconteceu, aconteceu. Vamos entender os porquês, porque tudo tem porquê. Né? A gente pode entender esses porquês do que aconteceu, como aconteceu, por que certas pessoas agiram dessa forma. Mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente já não permite muitas coisas. A gente se posiciona de forma diferente. A gente age de forma diferente, a gente busca coisas diferentes pra gente. Então a importância do autoconhecimento tá aí. Como, né, esse assunto, né, dá umas aulas aí, né, de tudo, né. São duas coisas, né, que para finalizar aqui, né, o ressignificar, eu acredito muito que é o liberar perdão para as pessoas, né. Que você já liberou perdão, né? Quando a gente fala sobre essa questão da resiliência, né? A resiliência é isso, eu olhar para a situação que me trouxe dor, mas eu não vivenciar essa dor de novo. Eu só trazer ela como uma lembrança, mas não como se eu estivesse revivendo aquilo de novo. Então a resiliência é olhar, eu ver que eu passei por essa situação, eu vivenciei tudo aquilo, eu dei conta e agora a gente vai seguir de outra forma para frente. Né? Sem precisar ficar remoendo coisas do passado que às vezes não agregam nada nesse futuro mais. E liberar perdão, né? Porque assim como uma pessoa errou com você, você também errou com pessoas, né? Sim. Eu erro com pessoas, você erra com pessoas, todos nós somos falhos, né? E o que a gente gostaria, quando a gente erra uma pessoa e a gente pede desculpa, pede perdão, a gente gostaria do perdão da pessoa, né? Então, por que não fazer isso pro próximo, né? Para deixar ele seguir e você também seguir, né? Eu acho que mais do que aprender a dar perdão pro outro, é muitas vezes se perdoar. Olha só. Né? Muitas vezes a gente não se perdoa pelos erros que a gente cometeu. Mas muitas vezes a gente não tinha consciência, ou talvez o conhecimento, a maturidade suficiente para ter agido em certas situações, né? Então, se perdoar também é importante, né? Olhar e falar, tudo bem, eu errei, eu me perdoo, passei por aquela situação, né? Mas agora eu aprendi, vamos lidar daqui para frente com outra forma, com outro olhar, né? Com aprendizado, com maturidade.
Então se perdoar também faz parte, até para uma vida melhor. A sociedade hoje em si, né, é uma sociedade doente muitas vezes, de traumas, de medos, de insegurança, de comportamentos negativos, né? E a gente às vezes tem que dar conta no meio de tudo isso, conviver com pessoas às vezes que também não estão bem psicologicamente e que muitas vezes nos afetam também, né? E aí muitas vezes nos traz os traumas, traz os medos, né? Então que a gente possa olhar e ver o que a gente vem aceitando na nossa vida, o que a gente vem fazendo na nossa vida, né? A partir do momento que a gente olha para si, em todos os sentidos, no sentido assim, o que eu aceito, será que eu estou sendo boa? Será que eu estou fazendo algo positivo? Será que eu estou agregando valores na minha vida? Né? A partir do momento que eu me conheço e que eu aceito muitas coisas, eu posso ter aquele entendimento que eu tive os traumas, mas eu posso ter a ressignificação, né? Posso trabalhar a resiliência e que não preciso passar uma vida inteira de sofrimento carregando um fardo que às vezes nem é meu, que às vezes foi o comportamento de outras pessoas que me fizeram sofrer, mas que hoje eu posso ter escolhas de falar, não, hoje eu não permito mais que pessoas me atinjam, não permito mais que pessoas me autodestruam, né? E aí trabalhar muito essa questão da resiliência mesmo, né? Então buscar ajuda. Você não consegue se autoavaliar sozinho, não consegue se entender, busca ajuda, né? A gente está aí, a gente pode estar ajudando o tempo inteiro para que se autoconheça e às vezes não, e veja que às vezes o problema não é nem tão grande, mas é que você dá uma proporção muito maior, né? Porque você está envolto daquela situação, você está ali imerso, né? Então a gente olha e fala assim, calma, vamos enxergar com mais clareza. E aí ela começa a ver possibilidades de escolhas, de soluções que antes ela não via. E ela muda um pouquinho o comportamento e ela já vê o quanto faz a diferença no dia a dia, na vida dela, né? Tem pessoas às vezes que relacionamentos, né? O marido fala alguma coisa, ela por medo, ai, não vou falar, porque está toda traumatizada, que teve problema com pai lá atrás, com mãe lá atrás, família desestruturada, e pensa, calma, o diálogo tem que prevalecer, né? Vamos prevalecer esse diálogo, e assim ela vai ressignificando a vida, né? Então, para você que hoje não se conhece, né, ou às vezes vê que tem coisas que estão te trazendo dor, sofrimento, que você não consegue evoluir, né, parece que a tua vida está parada, não vai, né, busca ajuda, né, olhe para você, comece a observar o que você vem permitindo na tua vida, o que você faz na vida do outro, o que você agrega para você, quais os passos, quais são as tuas conquistas que você vem tendo nesses últimos tempos. A vida precisa ter propósitos, né? E no meio desse propósito é se autoconhecer, se amar, se perdoar e ter a ressignificação. E assim a gente consegue evoluir de uma forma tranquila e viver de forma satisfatória. Então a gente faça bem também para si e para o próximo. Muito obrigada pela aula que a gente tomou hoje, por a gente ter esse cuidado de olhar para si mesmo. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. Eu vou deixar o contato da psicóloga aqui. Ela atende online também, né? E precisando, é só entrar em contato, tá bom? E que Deus abençoe sua vida. Gratidão. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, tá bom?